Enquanto você assiste a esse vídeo, há uma possibilidade real e incômoda de que civilizações bilhões de anos mais avançadas estejam nos observando como se fôssemos uma espécie em fase inicial de testes. Isso mesmo, 2 bilhões de anos. Tempo suficiente para transformar qualquer tecnologia que conhecemos em poeira obsoleta. E se eu te dissesse que o que chamamos de visitas alienígenas pode ser, na verdade, algo rotineiro? Que eles vão e vêm, silenciosamente, há mais tempo do que conseguimos contar, e que estamos muito longe de entender o motivo? Não, isso não é ficção científica. É um choque de realidade que vem se desenhando nas entrelinhas da história, da ciência e dos depoimentos mais sigilosos já registrados. Militares, pilotos, engenheiros e cientistas, todos falando a mesma coisa. O que nos separa deles não é apenas a distância no espaço, mas a diferença brutal no tempo. Imagine o que uma civilização com 2 bilhões de anos de vantagem seria capaz de fazer com a física, a biologia, a mente ou com o próprio tempo. E agora responda: será que somos nós que estamos prestes a descobri-los? Ou eles que estão decidindo se já estamos prontos? Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar fundo nas verdades sobre o universo que os livros não contam. Vamos explorar fatos fascinantes sobre o espaço, que vão muito além das estrelas. Este não é mais um conteúdo sobre será que estamos sozinhos? Mas sim sobre por que eles continuam voltando, o que querem e o que isso significa para você, agora. Então respira fundo, porque a jornada que começa aqui pode mudar a forma como você enxerga o universo e a si mesmo. Durante muito tempo, os humanos acreditaram estar no topo da cadeia evolutiva do universo. Mas à medida que a ciência avança, surgem evidências que nos colocam como recém-chegados em um palco cósmico imensurável. Imagine civilizações com 2 bilhões de anos a mais de desenvolvimento tecnológico. Para quem mal aprendeu a manipular eletricidade há pouco mais de um século, isso seria como comparar um bebê engatinhando com uma entidade capaz de dobrar o espaço-tempo com a mesma facilidade com que acendemos uma lâmpada. Essas são as verdades sobre o universo que, ao mesmo tempo que nos fascinam, também nos confrontam. Essas civilizações poderiam operar em dimensões que sequer percebemos, utilizando tecnologias que para nós pareceriam mágicas. A manipulação da gravidade, invisibilidade óptica e até o controle de portais temporais seriam ferramentas banais para seres tão avançados. E se você está pensando que isso é pura ficção científica, vale lembrar que muitos dos conceitos presentes em obras de Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, como comunicação instantânea ou sondas autônomas, hoje são fatos sobre o universo explorado pela física moderna. Clarke, aliás, dizia que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Uma frase que nunca fez tanto sentido quanto agora. Agora pense comigo. Se esses seres realmente nos visitam, por que não os vemos? A resposta pode estar no nível de controle que tem sobre o ambiente físico. Invisibilidade dimensional não é apenas um conceito elegante. Estudos sobre metamateriais já demonstram que é possível manipular a trajetória da luz em pequena escala. Imagine isso aplicado por uma mente com bilhões de anos à frente da nossa. E mais, se estão aqui, talvez não estejam apenas observando. Talvez tenham motivos muito mais profundos para nos acompanhar de perto, como um cientista diante de uma espécie em evolução. Mas com um cuidado quase paternal. Essa ideia de acompanhamento não surge do nada. Ao longo da história, registros de aparições inexplicáveis e lendas sobre deuses que descem dos céus se repetem em diversas culturas ao redor do mundo. Curiosamente, muitos desses relatos coincidem com as curiosidades sobre o universo que a ciência moderna ainda tenta decifrar. Mas será que estamos mesmo sendo apenas observados? Ou há algo mais profundo acontecendo?
algo que escapa aos nossos sentidos e talvez esteja moldando silenciosamente a nossa jornada evolutiva. Se estivermos realmente sendo monitorados por inteligências bilhões de anos à frente da nossa, é plausível imaginar que essas civilizações não estejam aqui por acaso. Um simples passeio cósmico não justificaria tamanha vigilância ao longo da história humana. A verdade é que, para entidades com conhecimento tão vasto, manipular uma espécie em desenvolvimento pode ser tão fácil quanto influenciar discretamente o curso de um rio. E mais importante, pode haver um propósito oculto por trás disso. Algo que ainda não conseguimos compreender com os instrumentos limitados que temos. Essa manipulação, no entanto, não seria invasiva ou evidente. Seria sutil, quase imperceptível, como uma brisa que muda o rumo de uma folha sem que ela perceba. Ideias inspiradoras, revoluções científicas, mudanças culturais repentinas. E se algumas dessas viradas históricas fossem, na verdade, inserções deliberadas? Muitos cientistas já exploraram o conceito de panspermia. Mas e se o próximo passo for a ideospérmia? A semeadura de ideias, conceitos e sentimentos capazes de moldar civilizações inteiras. Seria esse um experimento de longa duração, onde a humanidade é o sujeito em observação? As curiosidades sobre o universo nos levam cada vez mais à conclusão de que a vida, longe de ser um acaso, pode fazer parte de um padrão recorrente. E talvez o nosso papel dentro dessa cadeia de vida interplanetária não seja tão insignificante quanto parece. Alguns estudiosos da astrobiologia acreditam que civilizações avançadas operam como curadoras cósmicas, guiando espécies emergentes para que não destruam a si mesmas. Seria essa a explicação por trás do nosso desenvolvimento acelerado nas últimas décadas? A explosão tecnológica que vivemos poderia ser um reflexo indireto de um empurrão invisível. Se é verdade que estamos sendo moldados, resta a pergunta mais desconcertante: para quê? O que ganham esses seres ao nos guiar em silêncio? A resposta pode estar escondida em histórias sussurradas entre cientistas, militares e filósofos que ousaram cruzar o limiar entre o ceticismo e a especulação fundamentada. E justamente quando essas perguntas começam a ganhar forma, entramos em território perigoso, o dos segredos mantidos a 7 chaves por aqueles que sabem mais do que divulgam. Desde meados do século passado, cresceram as suspeitas de que os governos, em especial o dos Estados Unidos, detêm informações valiosas sobre visitas extraterrestres que nunca chegaram ao público. O projeto Blue Book, conduzido pela Força Aérea Americana, investigou oficialmente mais de 12.000 casos de objetos voadores não identificados. Embora a maioria tenha sido classificada como explicável, centenas permaneceram sem qualquer justificativa lógica, reforçando as curiosidades sobre o universo que a ciência convencional ainda evita discutir abertamente. O que torna o assunto ainda mais inquietante é o padrão de comportamento institucional: negar, desacreditar testemunhas, suprimir provas e, em muitos casos, ridicularizar qualquer tentativa de debate sério. A existência de programas paralelos, ocultos até mesmo de presidentes, não é mais apenas teoria conspiratória. Documentos desclassificados nos últimos anos apontam para verbas bilionárias destinadas a pesquisas com tecnologia de origem desconhecida. Em outras palavras, enquanto o público recebe respostas evasivas, nos bastidores a verdade pode estar sendo cuidadosamente gerenciada. E se você acha que isso parece exagerado, pense no que foi revelado em 2020, quando o Pentágono oficialmente liberou vídeos de encontros entre pilotos da Marinha e objetos que desafiam as leis da física, como conhecemos. Aqueles vídeos, hoje públicos, mostraram que os fatos fascinantes sobre o universo estão muito mais próximos de nós do que gostaríamos de admitir. A questão não é se os governos escondem algo, mas o porquê.
E se essas informações estivessem sendo guardadas não apenas para evitar pânico, mas por interesses geopolíticos e tecnológicos? Ocultar esse tipo de conhecimento é mais do que uma questão de segurança nacional. É um jogo de poder. Imagine o que significaria, para qualquer nação, possuir acesso à tecnologia capaz de manipular gravidade ou extrair energia de formas ainda inimagináveis. É aí que a cortina de fumaça se torna necessária. Mas, mesmo com todos os esforços para esconder a verdade, vozes começam a surgir de dentro dos próprios sistemas militares, trazendo relatos que vão muito além dos radares e arquivos confidenciais. São pessoas comuns, mas com histórias nada comuns. Por trás dos arquivos secretos e das reuniões confidenciais, há pessoas que decidiram romper o silêncio, e muitas delas não são aventureiros ou teóricos da conspiração. São ex-militares, cientistas, pilotos de elite e engenheiros ligados a programas ultra-secretos. Quando esses indivíduos começam a relatar encontros com entidades não humanas em bases subterrâneas ou em zonas restritas, o peso da credibilidade muda completamente. É aí que as curiosidades sobre o universo deixam de ser meras suposições e passam a ocupar uma posição incômoda, mas necessária, no debate científico e social. Entre os depoimentos mais notáveis está o do ex-oficial Robert Salas, que afirmou publicamente ter presenciado, em 1967, a desativação de mísseis nucleares por um objeto voador não identificado sobre a base aérea de Malmstrom. O que poderia ter causado esse apagão coordenado de ogivas, senão uma intervenção tecnológica que escapa ao nosso entendimento? Fatos sobre o universo como esse apontam para algo ainda maior. Não estamos apenas sendo observados, estamos sendo interrompidos quando ultrapassamos certos limites. Há também o caso do coronel Philip Corso, que alegou ter trabalhado diretamente com tecnologia recuperada de Roswell, incluindo fibras ópticas e circuitos integrados, ambos desenvolvidos comercialmente pouco tempo depois. Seria coincidência ou o reflexo de um repasse discreto de avanços? Quando ligamos esses pontos, vemos que as curiosidades fascinantes sobre o espaço não estão restritas aos confins de galáxias distantes. Elas estão aqui, infiltradas no nosso cotidiano, moldando lentamente aquilo que chamamos de progresso. Esses testemunhos, cada vez mais numerosos, começam a formar um mosaico perturbador, um padrão que sugere interações prolongadas e programadas, como se houvesse um protocolo interplanetário em andamento. E quanto mais essas histórias se multiplicam, mais difícil se torna ignorar a existência de uma inteligência que acompanha a humanidade há mais tempo do que imaginamos. Mas por que, afinal, esses encontros nunca se tornam públicos de forma inequívoca? Talvez a resposta esteja em um ponto ainda mais estranho e paradoxal: o próprio tempo. O conceito de viagem no tempo, por mais fantasioso que pareça, tem respaldo em teorias da física moderna. A ideia de que passado, presente e futuro coexistem num mesmo bloco espaço-temporal é defendida por nomes como Einstein e Minkowski. Nesse modelo, o tempo não flui como um rio, mas existe inteiro, como uma paisagem fixa. Civilizações que dominem a manipulação do espaço-tempo poderiam navegar por esse terreno com a mesma facilidade que percorremos as ruas de uma cidade. E isso levanta uma questão fascinante. E se os alienígenas que nos visitam forem, na verdade, viajantes do tempo vindos do nosso próprio futuro? O paradoxo do avô, aquele dilema clássico onde alguém volta ao passado e impede sua própria existência, sempre foi usado como argumento contra a possibilidade de viajar no tempo. No entanto, a física quântica tem desafiado essa limitação. Algumas interpretações, como a dos multiversos, sugerem que cada interferência criaria uma nova linha temporal, contornando o paradoxo. Assim,
uma civilização superavançada poderia observar e até interagir com o nosso tempo, sem necessariamente alterar o próprio passado. Isso explicaria por que, mesmo com tantos relatos, nunca houve um contato explícito e definitivo. Essas ideias não são mais exclusividade de roteiros de ficção científica. Cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, realizaram experimentos com fótons que simularam a viagem no tempo sem gerar paradoxos, apoiando a tese de que partículas, e talvez consciências, poderiam se mover entre tempos distintos. Isso nos faz repensar as curiosidades sobre o universo e o sistema solar à luz de uma nova lente. Talvez os fenômenos que observamos sejam ecos de uma linha do tempo ainda incompreendida, fragmentos de um futuro nos observando com olhos ancestrais. A conexão com relatos de seres que parecem saber demais, prever eventos ou se comportar como se fossem parte do nosso destino, ganha uma nova camada de significado. E se essas entidades não forem apenas visitantes estelares, mas viajantes do tempo, agindo de forma cuidadosa para não romper a delicada costura entre os tempos? Isso poderia explicar por que tantas culturas antigas falam de deuses que vêm do céu com feições humanas. Mas se isso for verdade, há algo ainda mais perturbador por vir. Uma pista anatômica deixada em nossos próprios corpos. Ao longo da história, descobertas arqueológicas intrigantes lançaram dúvidas sobre a linearidade da evolução humana. Entre as mais misteriosas estão os crânios alongados, encontrados em regiões como o Peru, o Egito e partes da Ásia. Alguns especialistas defendem que essas deformações são resultado de práticas culturais antigas, como a moldagem craniana. No entanto, certos espécimes apresentam características anatômicas que não podem ser explicadas por simples manipulação física. Seriam evidências de uma linhagem paralela? Ou indícios de uma conexão genética com seres não humanos? Pesquisas recentes envolvendo modelagens geométricas e inteligência artificial mostram que, se o Homo sapiens continuar evoluindo em direção à eficiência biológica, seu formato craniano tenderia, curiosamente, a se assemelhar ao dos chamados Greys: cabeças maiores, olhos mais amplos, corpos mais leves. É como se a natureza apontasse, mesmo inconscientemente, para um padrão de inteligência e adaptação que já foi visualizado por muitas culturas em relatos sobre seres extraterrestres. As curiosidades fascinantes sobre o espaço podem, portanto, estar inscritas na nossa própria anatomia. Essa semelhança com os Greys levanta hipóteses provocadoras. E se eles não forem visitantes externos, mas versões futuras de nós mesmos, adaptadas às condições de um planeta drasticamente modificado, ou mesmo de viagens constantes no cosmos? A cabeça ampliada seria resultado de um cérebro mais desenvolvido, os olhos grandes para ambientes com pouca luz e a pele acinzentada como adaptação a radiações ou ausência solar. As verdades sobre o universo não estão apenas em telescópios apontados para o céu, mas talvez diante do espelho, em cada traço da nossa espécie. Tudo isso alimenta a tese de que a nossa evolução não é um processo aleatório, mas direcionado. Um caminho em que, mesmo sem perceber, nos aproximamos da imagem dos visitantes que tantos dizem ter visto. Mas se a biologia guarda pistas do nosso destino, e o tempo pode ser manipulado, o que mais poderia indicar o nível de avanço dessas civilizações? Talvez a chave esteja na forma como elas lidam com algo que ainda engatinhamos: o uso consciente e escalável da energia. A escala de Kardashev, proposta em 1964 pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev, é uma métrica fascinante que classifica civilizações com base em sua capacidade de utilizar energia. A Terra, atualmente, mal se aproxima do nível 1, que representa o domínio completo da energia disponível em um planeta. Agora imagine civilizações que já operam no nível 2, manipulando toda a energia de sua estrela,
ou no nível 3, com acesso ao poder de uma galáxia inteira. Quando confrontamos esse conceito com as curiosidades sobre o universo, percebemos que talvez sejamos apenas aprendizes em um cosmos cheio de mestres invisíveis. Uma civilização tipo 2 seria capaz de construir estruturas como a mítica esfera de Dyson, um megaconjunto de satélites ou painéis que circundam uma estrela para absorver sua energia. Parece ficção? Pois em 2015, o telescópio Kepler detectou comportamentos anômalos na estrela Kiki 81466 e 852, que geraram especulações sobre a existência de uma dessas estruturas. Embora ainda não haja provas conclusivas, o simples fato de a ciência considerar essa possibilidade já demonstra como os fatos fascinantes sobre o universo desafiam as fronteiras da nossa compreensão. Civilizações do tipo 3, por outro lado, operariam em uma escala que beira o inimaginável. Para elas, a viagem interestelar seria tão rotineira quanto um voo comercial é para nós. Controlariam pulsares, buracos negros e talvez até galáxias inteiras com precisão matemática. A energia deixaria de ser um recurso limitado para se tornar um meio de existência. E o mais impressionante, algumas teorias sugerem que já observamos traços dessas civilizações através de assinaturas tecnológicas, como emissões de radiação incomuns ou padrões inexplicáveis em megaestruturas cósmicas. Essas civilizações, dominando tamanha energia, também entenderiam profundamente os impactos de seu uso. E aí entramos em um ponto delicado: a preocupação com o uso que nós, humanos, fazemos daquilo que ainda mal conseguimos controlar. Seria essa uma das razões pelas quais nos observam? Estariam nos alertando de forma velada sobre os riscos de abusarmos da nossa energia limitada? Os próximos relatos podem trazer mais clareza a essa questão. Vários relatos ao longo das décadas apontam para um padrão curioso sempre que a humanidade se aproxima de limiares perigosos, como guerras nucleares ou colapsos ambientais. Aumentam os registros de avistamentos e experiências com objetos não identificados. Coincidência? Talvez não. As curiosidades sobre o universo e o espaço sugerem que seres avançados, ao observarem o nosso comportamento, reagem não apenas como cientistas frios, mas como guardiões preocupados com os rumos que tomamos. Um exemplo claro é o aumento de relatos durante a Guerra Fria, especialmente em locais com armamentos atômicos ativos. É intrigante perceber que, mesmo sem um contato direto em massa, há uma consistência nas mensagens transmitidas por experiências telepáticas, supostos abduzidos e visionários de diversas culturas. Quase todos relatam a mesma coisa: um alerta sobre o perigo que corremos ao brincar com forças que mal compreendemos. Desde o desastre de Chernobyl até testes nucleares no Pacífico, esses momentos parecem atrair a atenção não apenas da mídia, mas de inteligências silenciosas que cruzam nosso céu sem serem oficialmente reconhecidas. Se pensarmos que essas civilizações são viajantes do tempo, preocupadas com o próprio futuro, tudo ganha um novo sentido. Imagine que, ao nos autodestruirmos, estaríamos comprometendo a existência deles, nossos possíveis descendentes. Isso explicaria o interesse em preservar o meio ambiente e controlar o uso de tecnologias destrutivas. Os fatos fascinantes sobre o universo talvez não estejam apenas nas supernovas ou buracos negros, mas também nas escolhas que fazemos hoje e que podem ressoar por séculos à frente, em outras linhas temporais. E se esse for o caso, as ações humanas não são apenas questões internas, mas eventos de interesse cósmico. Uma simples decisão tomada por líderes mundiais pode reverberar por civilizações que nem sabemos que existem. A pergunta que fica é: até que ponto eles devem interferir? Talvez a resposta esteja na hipótese mais ousada de todas: a de que os próprios alienígenas não são eles, mas nós.
Entre as teorias mais ousadas que ganharam força nas últimas décadas, está a chamada hipótese antropológica temporal. A ideia de que os seres que chamamos de alienígenas são, na verdade, versões evoluídas de nós mesmos, vindas de um futuro distante. Essa proposta não apenas conecta inúmeras curiosidades sobre o universo e o sistema solar, como também oferece uma explicação plausível para os relatos de aparições com aparência humanoide, olhos grandes e comportamento analítico. Seriam descendentes que, após milhares ou até milhões de anos de adaptação, voltam no tempo com objetivos específicos, talvez até para garantir a própria sobrevivência. Essa linha de raciocínio é reforçada por padrões genéticos encontrados em estudos sobre DNA antigo e moderno. Existem segmentos do nosso código genético que não têm explicação clara em termos de ancestralidade terrestre, o que levanta hipóteses sobre uma intervenção externa ou futura. E mais, o interesse desses seres em atividades reprodutivas, segundo muitos relatos de abdução, poderia indicar uma tentativa de manter a viabilidade genética de sua espécie. Se eles são mesmo viajantes temporais, o foco em preservar nossa saúde e equilíbrio ambiental não seria apenas altruísmo, mas um ato de autoconservação. Várias culturas antigas, desde os sumérios até civilizações da Mesoamérica, falaram sobre deuses que vieram do céu com aparência e comportamento humanos. Mas o que mais chama a atenção é que esses deuses nunca eram retratados como criadores, e sim como orientadores, seres que compartilhavam conhecimento avançado e alertavam sobre escolhas perigosas. Essa semelhança com os relatos modernos sobre alienígenas reforça a teoria de que estamos lidando com visitantes que têm uma ligação profunda conosco, talvez mais do que gostaríamos ou conseguiríamos entender com clareza. Se aceitarmos essa hipótese, passamos a enxergar o universo com outros olhos. As curiosidades sobre o espaço deixam de ser apenas questões de onde viemos ou quem está lá fora, e passam a tocar o mais íntimo de quem somos. Seria possível então que todas essas visitas, aparições e interferências estivessem ligadas a uma tentativa de corrigir erros passados? E se essas tentativas estivessem sendo feitas em segredo, protegidas por pessoas que carregaram essas verdades até o fim de suas vidas? Poucas coisas são tão reveladoras quanto as palavras ditas nos últimos momentos de vida. Ex-militares, engenheiros e cientistas que trabalharam em projetos altamente sigilosos decidiram, em seus leitos de morte, contar tudo o que viram. E as histórias convergem assustadoramente. Muitos desses relatos envolvem a famosa Área 51, no deserto de Nevada. Um local envolto em mistério há décadas. Para além das teorias populares, o que essas confissões trazem são descrições detalhadas de encontros com seres não humanos, tecnologias impossíveis e operações de engenharia reversa em objetos recuperados. O caso de Boyd Bushman, um ex-cientista da Lockheed Martin, é um dos mais emblemáticos. Pouco antes de falecer, ele revelou em vídeo que havia trabalhado com tecnologia alienígena e chegou a mostrar fotos dos supostos seres com quem teria interagido. Embora contestado por céticos, seu depoimento ecoa o de muitos outros que afirmaram ter visto corpos não humanos armazenados em instalações subterrâneas da base. As verdades sobre o universo parecem guardar seus fragmentos não apenas nos confins do espaço, mas também em arquivos confidenciais aqui mesmo, no nosso planeta. A recorrência desses relatos aponta para um padrão. A informação é conhecida, mas cuidadosamente protegida. Muitos desses veteranos afirmam que foram juramentados com cláusulas de sigilo sob pena de prisão. Ou pior, só decidiram falar no fim da vida, quando a culpa e a consciência pesaram mais do que o medo. Esses testemunhos não surgem de pessoas buscando fama ou dinheiro, mas de indivíduos que viveram décadas no silêncio, carregando consigo fatos fascinantes sobre o universo que, por razões superiores, foram mantidos longe do conhecimento público.
Se eles estão dizendo a verdade, e há fortes indícios de que estejam, estamos diante de uma conspiração que transcende governos e envolve o destino de toda a humanidade. Uma verdade guardada a 7 chaves, que talvez esteja começando a escapar pelas frestas do tempo. Mas por que tudo isso ainda não veio à tona de forma definitiva? Talvez o mundo ainda não esteja pronto, ou talvez estejamos mais perto da revelação final do que nunca, e ela comece com um simples questionamento: e se eles sempre estiveram aqui? Agora que você sabe que não estamos falando só de luzes estranhas no céu, mas de civilizações bilhões de anos à nossa frente que vão e vêm da Terra como quem dá uma espiada em um experimento antigo, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Vai apenas seguir com a rotina? Ou vai continuar cavando essas verdades escondidas sobre o universo que só os mais curiosos se atrevem a explorar? Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo te tocou de algum jeito. E eu tenho um convite para quem quer ir além: torne-se membro do canal. Como guardião das galáxias, você ganha selos de fidelidade, pode usar emojis exclusivos, participa de enquetes só para membros e ainda tem prioridade nas respostas dos comentários. É uma forma de apoiar o canal e fazer parte de uma comunidade que está, de verdade, tentando entender o que ninguém mais está disposto a explicar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e, se quiser dar um passo além nessa jornada cósmica, torne-se membro agora. Porque aqui, a gente não só pergunta se estamos sozinhos, a gente quer entender por que continuam voltando para cá.